Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por esse domingo maravilhoso. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está presente aqui nesta manhã. Que Deus possa falar conosco através da tua palavra, possa nos ensinar, nos exortar, enfim, tratar com cada um de nós. Fiquem em pé e abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João. Quem encontrou, diga amém. Amém. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade rica que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Queremos ouvir Tua voz, queremos ouvir as Tuas instruções para cada um de nós nesta manhã. Dai-nos a Tua graça, Senhor, de termos responsabilidade para com tudo aquilo que o Senhor nos disser nesta manhã. E o Teu nome seja glorificado, o Teu nome seja exaltado, através da nossa prática de vida cristã. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. A igreja pode se assentar. A recomendação do apóstolo João aqui é que a gente não deve pecar. Não deve, em hipótese alguma. Não pequeis, ele diz. Mas se acaso acontecer de pecar, quando ele diz assim, se acaso, significa o quê? Em última instância, acontecer de você pecar, não fique apavorado. Lembre-se que temos Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós junto ao Pai e nos concede o perdão. Mas isso é se acaso, isso não pode ser costumeiro. Pecar não pode ser algo que possa acontecer constantemente na nossa vida. Afinal, somos cristãos. Como cristãos, temos que ter uma vida de vigilância em todos os sentidos, para não pecar. Saber o que fala, saber o que vai agir, o que vai fazer, para que não deis escândalo ao corpo de Cristo, que é a igreja, para que não venhamos entrar em falta para com Deus. O cristão deve ser santo em toda maneira de viver.
Por isso João recomenda: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. É importante a gente saber disso e ter responsabilidade com a vida diária que nós temos. Não se pode pecar facilmente. Não se pode. Tem pessoas que é viciada em pecar. É viciado em falar nome feio. É viciado em falar mentiras. É viciado em ficar fazendo piadinhas. É viciado em tanta coisa que ele mal pensa que pode estar pecando e está pecando. A falta de vigilância faz com que a gente pegue constantemente, por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões, uma infinidade de coisas. Queridos, essa questão de pecado, existem várias opiniões nos meios evangélicos a respeito do pecado. Como viver sem pecar? Como viver fora do pecado? Para alguns, o pecado pode ser evitado. Dá para evitar. Se você se esforçar, dá para evitar de pecar. Se vigia e quando vem a tentação, você se esforça e não peque. Não faça a coisa errada. Se nós resistirmos ao pecado com toda a nossa força, nós não pecaremos. Essa é a opinião de alguns evangélicos, de algumas classes evangélicas, vamos dizer assim, e até mesmo de opiniões de muitos teólogos. Agora, para outra classe, outros já afirmam que o pecado não é questão de ser evitado, mas é a questão de vencer. É preciso vencer o pecado, lutando com ele o tempo todo e sempre na esperança de vencê-lo. Tem que lutar, tem que vencer, não é questão de evitar, você tem que enfrentar e vencer. Essa é a opinião de uma outra classe de evangélicos, de crentes, de teólogos. Agora, para outros não. Para outros diz que não é questão de ser evitado e também não é questão de vencer o pecado. A questão é que o pecado é algo que está amarrando em nós, está pegado a nós em todo o tempo. E é difícil de superar isso. Nós estamos no pecado, nascemos do pecado, dificilmente vai sair do pecado. Cada um tem uma maneira de ver. Uns acham que dá para lutar e vencer, outros dizem que dá para evitar. Agora, o que a Bíblia diz a respeito do pecado? Como viver fora do pecado? O que a Bíblia ensina sobre isso? O que é importante para nós é o que a Bíblia diz. Por isso a questão de examinar as Escrituras, porque a verdade a gente só encontra nela. Não se baseie naquilo que os homens falem, mas examine as Escrituras e vê se é assim mesmo que eles estão falando, que a Bíblia diz. Que para nós interessa o que Deus fala, acima de qualquer coisa, para não ter erros. Amém? E a Bíblia não diz que devemos vencer o pecado. Em nenhuma parte da Bíblia está escrito isso, que devemos vencer o pecado, mas sim ser libertos do pecado. A gente precisa ser libertos do pecado e não vencê-lo. Porque não tem como vencer o pecado. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás, e o mundo está no pecado, ele governa este mundo. Então é impossível você vencer Satanás, na sua força você não vai conseguir nunca.
Você pode se esforçar mais que você puder, você não vai conseguir, porque ele é a força desse mundo terreno. A luta dele não é para que você vença ele, mas ele quer é que você não se apegue à palavra de Deus, que você não se apegue a Jesus, porque aí sim ele sabe que você vai alcançar a libertação. Então esse é o segredo. Não se vence o mal, não se vence a Satanás, não se vence o pecado. Só Jesus tem esse poder, mas nós não. Nós dependemos de Jesus para tudo, para tudo. Por isso tem crentes que sofrem muito, porque ele faz o possível para não pecar. Eles se esforçam o máximo e acabam pecando sempre. Uma hora ou outra ele cai, porque não está nele essa força. Essa força só está em Deus. Essa força só Jesus tem. Por isso a Bíblia diz que temos que ser libertos do pecado, libertos, desprendido dele. Porque toda pessoa que comete pecado, ela é escrava do pecado, ela é serva de Satanás. O que precisamos é ser libertados dessa força terrível que é o pecado, e a receita está na própria Bíblia. Lá no Evangelho de João, abra comigo, Evangelho de João, capítulo 8. Note o que Jesus estava ensinando a respeito desse assunto. Evangelho de João, capítulo 8, no verso 31 e 32. Encontraram? Diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Notem bem, ele dizia para qualquer pessoa? Ele dizia para aqueles que criam nele. Podemos dizer, ele dizia para crentes. Ele estava falando para crentes. Olha o que ele ensina: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos verdadeiramente. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está o segredo. A libertação vem através da nossa permanência na palavra. Não é só ouvir. Nós temos uma mania muito feia de vir à igreja só para ouvir, só para se emocionar, só para poder participar, dando glória a Deus, levantando as mãos, cantando, às vezes até chorando, caindo lágrimas, enfim, num momento de emoções. Mas quando saímos da igreja, acaba-se tudo. Outras conversas, outros assuntos, programações para outras coisas. O que nós vamos fazer domingo? Nós vamos passear? Nós vamos no clube? Vamos passear na casa de alguém? Vamos fazer um joguinho? Enfim, nós criamos tanta coisa para se fazer quando está fora da igreja, e mal meditamos até naquilo que ouvimos no culto. Mal meditamos na palavra. E quando Jesus nos ensina, olha, não fique ouvindo por ouvir. A palavra de Deus não foi feita apenas para empolgar em alguns momentos, mas você deve permanecer nela, deve seguir ela. Se vocês conseguirem permanecer nela, aí vocês serão meus discípulos. Muitas vezes nós nem discípulos somos de Jesus, porque nós não queremos permanecer, queremos ouvir, gostamos de ouvir, mas não queremos permanecer, porque a nossa vida está totalmente ligada ao mundo lá fora, em todos os sentidos. É no trabalho, é na diversão, é no passar o dia, é nas distrações, mas meditar na palavra, ficar meditando naquilo que foi falado no culto, não, o culto já acabou, já tivemos esse momento.
Agora a vida continua. Nós somos assim. E precisa muito cuidado com isso. Porque naquele dia o Senhor vai reconhecer os que são verdadeiramente os discípulos dele, aqueles que realmente permaneceram naquilo que ele ensinou. É muito sério o que eu estou falando. É o que a Bíblia nos ensina. A gente precisa ter um pouco mais de atenção para com as coisas de Deus, porque senão seremos apenas mais um grupo de religiosos. O culto passa a ser como fosse missa, algo que você vem, escuta, vai embora e continua no mesmo. Se a palavra de Deus não trouxer mudança na nossa vida, então nós estamos perdendo tempo. Perdendo tempo. Isso não pode acontecer. Não podemos deixar isso acontecer nunca. Amém? Amém. O apóstolo Paulo, grande homem de Deus, que trabalhou muito pelo Evangelho, eu creio que ele trabalhou mais do que todos. Tanto é que o que tem de escritos na palavra de Deus que foi feito pelo apóstolo Paulo é coisa incrível. As cartas paulinas é incrível. Mas Paulo tinha um problema muito grande, porque ele fazia o possível, tentava de tudo para não pecar. Ele evitava, ele tentava vencer, enfim, ele fazia todos os argumentos humanos e não conseguia. Ele pecava assim mesmo. Abra comigo lá, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ver o que Paulo fala a respeito desse assunto. Romanos capítulo 7, quem encontrou, diga amém. Amém. A partir do verso 14, veja o que Paulo diz. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Paulo diz isso, eu sou carnal. Sou vendido sobre o pecado. Porque aquilo que eu faço, eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu faço. Ele reconhecia que ele era carnal, porque ele não fazia aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas ele fazia só o que ele queria. E não que ele não quisesse, ele queria, ele fala, o que eu quero fazer, eu não faço. Eu só faço aquilo que eu quero fazer eu mesmo, a minha vontade. E se eu faço o que não quero, eu consinto que a lei é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Note o que ele fala, o pecado que habita em mim. Querido, por isso que não dá para nós vencermos, porque o pecado está dentro de nós. Ele mora dentro de nós. O profeta no Velho Testamento diz que ele nasceu em pecado, foi formado em pecado. Não dá para vencer algo que você já traz por natureza. Pecador. Por isso que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque não tem como não ter pecado. Você já é cheio de pecado, nascido em pecado. E Paulo reconhece isso. Eu não posso, já não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita dentro de mim. É o pecado que me faz fazer as coisas erradas. É o pecado que me faz desobedecer a Deus. Imagina, do jeito que ele conhecia Deus, a intimidade que ele tinha com Deus, os trabalhos que ele fazia para Deus, e ele reconhecia que ele pecava, que ele não conseguia ser santo. Verso 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Eu não consigo ser bom, eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo ser santo. Paulo falando essas coisas. O que eu faço, eu não quero fazer. Já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então eu encontro essa lei dentro de mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Note que ele diz aqui, amado, eu encontro essa lei do pecado. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que nos meus membros, uma outra lei batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ele fala várias vezes aqui sobre lei, a lei do pecado. E eu encontro essa lei dentro de mim. Vejo que estou preso debaixo da lei do pecado. Os meus membros obedecem essa lei. Não estou na lei, preso à lei de Deus, mas preso à lei do pecado. A situação de Paulo relatando como nós somos assim, miseráveis pecadores, vivemos em falta com Deus a todo instante. Hoje, mal percebemos até, porque a gente pega normalmente como se fosse algo comum, e nos justificamos até pela Bíblia. A Bíblia diz que todo mundo tem pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e se conforma com isso e fica na vidinha achando que é normal, e não é. Não é, o apóstolo João falou bem claro, não pequeis, só em último caso, se acontecer, aí então temos um advogado que é Jesus, que vai nos ajudar nessa hora. É o último caso, não pode ser comum, não pode ser corriqueiro essa vida de pecado. Somos santos, somos filhos de Deus, e temos que santificar nossas vidas constantemente. Constantemente. Esse é o proceder certo de uma vida de crente, de uma vida de cristão. Quem crê assim, diga amém. O verso 24, ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele chegou a reconhecer, eu não tenho mais o que fazer, eu sou um miserável, não posso me libertar do pecado, não posso evitar. Quem poderá fazer isso por mim? Quem livrará a minha alma dessa morte, desse pecado? É o que ele fala. Paulo estava aqui praticamente nesse texto, desabafando a angústia que ele tinha dentro dele, por querer servir a Deus piamente, andar limpo de coração, e não conseguia, porque vira e mexe ele estava pecando, fazendo coisas erradas. E a gente, quando peca, a gente sabe que a gente pecou, a gente sabe que a gente errou, só que somos tão acomodados que a gente diz assim: ah, só Deus para ter misericórdia. Não é isso que a gente fala? Só Deus para ter misericórdia. Ah, só Jesus mesmo. Ah, só o sangue de Jesus. Falando tanta coisa, mas apenas a título de conformar, não de melhorar, não de arrepender-se. Que Deus nos ajude nessa manhã a termos consciência da nossa vida e entendermos que sem Jesus nós não somos nada, e ninguém consegue agradar a Deus se não andar com a vida santa. Deus é santo, justo, amor. Ele sabe da nossa fraqueza também, ele reconhece que somos pó, por isso ele nos perdoa.
Por isso Ele nos dá sempre uma segunda chance. Por isso Jesus está do nosso lado, intercedendo por nós. É Ele que intercede por cada um de nós. Amém? Amém. Queridos, é totalmente impossível, ponha isso na sua cabeça, é totalmente impossível vencer o pecado. É totalmente impossível evitar o pecado. É totalmente impossível sair das amarras do pecado, porque ele está dentro de nós. Porque o pecado é uma lei, conforme eu li aqui. É uma lei. E uma lei, amados, só pode ser aniquilada por uma outra lei. É como o governo, o presidente da República. Quando ele entra lá no governo, ele elabora as leis, tudo de novo, conforme ele quer, conforme ele acha. E não tem ninguém que tenha poder de mudar a lei dele. Ninguém. Que lei é lei. Para isso acontecer, é preciso que ele termine o mandato dele, entre um outro presidente, o outro presidente sim tem autoridade para mexer e fazer outra lei. Só ele. De outra forma, não. Então, logo, a lei do pecado não tem quem a derrube, a não ser uma outra lei que pode aniquilá-la. E Deus, na sua infinita bondade, Ele providenciou uma nova lei que libertasse o homem do pecado. Só Ele podia fazer isso. E só Ele pode fazer isso. Ele colocou uma nova lei. Romanos capítulo 8, versículo 2. Se você não fechou a Bíblia, está aí ainda, né? Romanos. Romanos capítulo 8, verso 2, vê o que diz aqui. Porque a lei, olha a lei de Deus, a lei do Espírito de vida, que há em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Olha a confirmação do que eu estou falando aqui. Foi a lei do Espírito de vida que me livrou da lei do pecado e da morte. Por isso não adianta querer ser bonzinho, fazer boas obras e 1 milhão de coisas, achando que Deus vai levar em consideração e você vai ser salvo. Pode crer no que eu estou dizendo, parece que é até mal o que eu estou falando, mas no inferno vai ter muita gente boa lá. Vai ter muita gente que só fez o bem aqui na terra. Vai ter muita gente lá que só fez caridade. Mas isso não justifica ela de estar no céu, porque nós não seremos salvos por obras. Se nós não formos libertos das garras do pecado, pode crer, vamos se perder. Eu tenho dó, pena de muitos religiosos que são pessoas maravilhosas, que fazem obras, que fazem coisas maravilhosas, mas não tem ainda Jesus como libertador. Só tem a religião, e religião não salva ninguém. Bom comportamento não salva ninguém. Só Jesus pode salvar. Senão não teria sentido ele descer aqui na terra e passar pelo que passou, derramar o seu sangue para nos perdoar. Se há condições de sermos bonzinhos, não precisava ele vir. Isso quer dizer o quê? Não adianta você querer ser a melhor pessoa do mundo, mas sem Jesus você está perdido. Sem a libertação pelo Espírito de vida, você está perdido. Queridos, eu não sou ruim, não sou mau, não entenda isso. É meu jeito de ser assim, mas eu preciso pregar. Eu preciso pregar. E quando se prega, você já viu um carpinteiro pregar um prego numa viga? Ele não fica batendo devagarzinho ali com carinho. Ele pega e dá a mesma bordoada. E entra quase metade do prego ali. É 2, 3 bordoadas, o prego já cravou na madeira. Porque pregar é isso aí. E eu preciso pregar para vocês. Está doendo, tá? Mas vai ter que entrar esse prego.
porque senão não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, amado, a única maneira de não sermos derrotados pelo pecado, de não sermos escravizados pelo pecado, a única maneira é a libertação. É a libertação. E essa libertação vem somente pelo poder da palavra. Há muita gente hoje, muitos crentes que quase não lê Bíblia, só lê quando vem no culto, não estuda, não examina. Quando se fala em libertação, já pensa logo, é expulsar demônio. Expulsar demônio. É demônio que vai cair, tem que ser liberto, tem que expulsar. E tem essa mente. Libertação é muito mais do que isso, amados. Libertação é vivermos fora do pecado. É sair das garras do pecado. É ter uma vida santa. Isso é processo de libertação. Por isso que a Bíblia diz: se vocês permanecerem em mim, permanecer na minha palavra, vocês não só passam a ser meus discípulos, mas vocês passam a conhecer-me. E através desse conhecimento, a verdade vai te libertar. Vocês serão libertados. Só a palavra pode nos libertar. Só a palavra, nada mais. Por isso é importante, quando vem ao culto e ouve as mensagens, não fique só ouvindo por ouvir, e sai lá fora e, só no domingo que vem agora eu venho, e tal e tal. O culto foi bonito? Não, o culto foi maravilhoso e tal. Passa meia hora, uns 40 minutos, alguém pergunta, o que foi falado no culto lá? Falou bastante coisa, viu? Bastante coisa boa, que Jesus é bom. Ele não lembra nem o tema, não lembra nem o que foi discutido, porque ele é tão religioso, tão cabeça dura, que pela mente dele pensa, não, eu não faltei no culto não, Deus está vendo, ele vai levar isso em consideração. Mas você estava aqui faltando do mesmo jeito, porque você não estava conectado, e não tinha intenção nenhuma de meditar, não tinha intenção nenhuma de deixar a palavra trabalhar em você, e você mudar de vida. Olha como nós somos. Que Deus perdoe-nos por essa nossa fraqueza, porque na verdade nós somos mais religiosos do que cristãos, segundo a prática de vida. Que Deus nos ajude. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala bem claro: se vocês estiverem em mim, a verdade vos libertará, e vocês poderão também dar muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus foi claro: sem mim, nada. Não adianta se esforçar para ser bonzinho, esforçar para ser santo, porque sem a libertação vocês não vão conseguir nada. Vai ser uma decepção muito grande para muitos crentes quando Jesus vier, porque ele está convicto que vai para o céu, porque ele foi crente, porque ele estava na igreja, porque ele não perdeu o culto, porque ele ajudou muita gente, sei o quê, e naquela hora corre o risco de o Senhor disser: aparte de mim que eu não vos conheço. Aí a hora que mas Senhor, nós fizemos obras, nós estávamos lá, nós ajudamos, eu levava o quilo na igreja todo domingo, eu dava dízimo, não vos conheço, porque o que você fez só foi religião. Você não foi mudado pela minha palavra, você não permaneceu nos meus ensinos, você não viveu uma vida fora da igreja como cristão, você só era cristão no culto. Não vos conheço. Que coisa horrível ouvir isso. Mas vai ter muita gente que vai ouvir essas palavras e vai se decepcionar. Alguns vão até dizer: é isso que adiantou eu ser crente, é isso que adiantou eu ter me convertido. Se eu soubesse quem foi na minha casa pregar para mim, eu já tinha expulsado de lá, para acabar nesse estado. Quer dizer, ele vai ficar tão conformado com o pecado, com os erros, que ele vai começar a blasfemar sobre a vida dele aqui, e até de ser crente ele vai blasfemar. Mas só que não foi mudado.
não permaneceu. Agora não tem direitos aos céus. Por isso que o Senhor fala: não vos conheço. Você não faz parte do meu time, você não é salvo. Você pensa que é, mas não é. Você não perseverou. Queridos, é muito sério. Agora, qual é a prova de que nós crentes estamos no Espírito e não estamos na carne? Quem está na carne está no pecado. Qual é a prova que nós temos que nós estamos no Espírito? São os frutos. São os frutos do Espírito que deve haver em nós. Ou seja, em nós, não só Deus, mas todo mundo tem que ver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e o domínio próprio. A prova de quem está no Espírito, ele não só está liberto do pecado, mas ele produz esses frutos na vida dele, que é a prova de que ele não está na carne. Amado, quem não ama, está na carne. Quem não é alegre, é triste, é pecado, porque o cristão tem que ser alegre, tem que ter a alegria do Espírito dentro dele. O cristão que está livre do pecado, ele tem paz. Ele tem paz. Ele não vive atormentado. Ele não vive com medo de tudo. Ele tem essa paz dentro dele, porque Jesus está dentro dele. E a prova de que ele não está na carne, não está no pecado, é os frutos que demonstram na vida dele. Longanimidade. Ele é longânimo em todas as situações, ele tem paciência, ele sabe suportar, ele não é aquela pessoa que comigo tem que ser assim, comigo tem crente que diz assim: olha, eu sou crente, mas o meu braço não, viu? Se pôr a cara comigo vai ter. Que crente é esse? Que tipo de crente é esse? Há crente que diz assim: eu sei que a Bíblia ensina isso, mas só que eu não sou assim não. Então você não é crente, então você não é cristão, porque não apresenta os frutos do Espírito. Se não apresenta os frutos do Espírito, significa que você não está no Espírito, logo você está na carne. Se você está na carne, você está presa ao pecado, e fazer só sua vontade é pecado. Amém? Mansidão, você é manso, ou você é rancoroso, você é briguento, você se queima fácil com qualquer coisa. O pastor falou uma mensagem lá que eu não gostei não vou voltar mais lá não. Que mansidão tem essa? Você não é manso, você é revoltado. Você é manso ou não é manso? Porque mansidão é uma qualidade dos frutos do Espírito, e quem está no Espírito produz esse fruto. Se não está produzindo, cuidado, amado, você não está no Espírito não, você está na carne. A Bíblia diz: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. É assim que a Bíblia ensina. Queridos, nós vamos encerrar já por aqui. O livro de Romanos capítulo 8, que nós estamos vendo aqui, no verso 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Se não estiver vivendo a palavra, permanecendo na palavra, você está na carne. E se você estiver na carne, você não está agradando Deus. Pode dizer que você é crente, que você é da igreja tal, tal e tal, mas só que você não está agradando a Deus. O fato de sermos crentes, pertencemos a uma igreja, não nos dá o direito de ser salvo.
Não, não. O que faz a gente ser salvo e garantir a salvação é viver no Espírito e andar no Espírito, não praticar obras da carne. Amém? Versículo 13 e 14 de Romanos 8 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, então vivereis. Então vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos, isso é muito sério. É considerado filho de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito. Se você não é guiado pelo Espírito, você não é nem considerado filho. Aquele dia você vai ser um estranho lá. Porque os filhos são reconhecidos se eles são guiados pelo Espírito. Não é guiado pelo Espírito? Então você não é filho. Queridos, é algo muito sério, né? Essa manhã Deus tocou no meu coração: fale sobre o pecado, porque o pecado está se tornando algo muito comum no meio do meu povo. Meu povo anda muito desligado, só me busca na hora do aperto, mas não se arrependem, não mudam de vida, continuam no mesmo jeito de quando não eram convertidos. Comportamento mau, boca impura, pensamentos impuros, atitudes que negam a minha presença. Deus falou fortemente comigo e me levou a esse texto: fale com o meu povo sobre o pecado. Sobre o pecado. Mateus 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Versículo 10 e 12. Mateus capítulo 3, verso 10 diz assim: olha o que fala: também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A volta de Jesus, ele virá em busca dos frutos, e ele diz: cuidado, porque o machado já está colocado na raiz. Se não encontrar frutos, essas qualidades que só tem quem está no Espírito, você vai ser cortado e lançado no fogo. Isso é sério. A gente não pensa muito nessa seriedade. A gente pensa mais: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus salva, Deus nossa, Deus é Deus de milagres, é Deus da prosperidade. Fala-se tudo das qualidades de Deus, pouco se fala sobre a justiça dele. E a justiça dele vai ser feita. Não deu fruto, está sem fruto, pode cortar isso aí e lançar no fogo, porque não presta para nada, não serve para nada. Verso 12: em sua mão tem a pá, e ele limpará toda a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Todo mundo acha que a volta de Cristo vai ser uma maravilha. Vai sim. Para quem estiver em dia com o Senhor, vai ser a coisa mais linda do mundo. Mas vai ser a coisa mais terrível para aqueles que não obedeceram, para aqueles que não andaram em dia. A Bíblia diz que ele virá dos céus como uma labareda de fogo, e ele vai castigar a todos aqueles que não o conhecem e todos aqueles que não obedecem a sua palavra, e todos vão se queimar diante dos anjos
e diante da pessoa do Senhor. Sério, né? Talvez muitos agora possam dizer, nossa, a gente fala tanto que Deus é bom, mas Ele não é tão bom assim não, né? Ele é bom, gente, Ele é maravilhoso porque Ele está dando tempo para nós. Você está vivendo até hoje porque Ele está te dando chance. Acorda, melhora de vida, porque qualquer hora eu venho. Você não sabe a hora que eu venho, mas quando eu vier é tarde demais, você não vai poder fazer nada. Há pessoas que dizem que aquele dia só misericórdia de Deus, aquele dia não haverá misericórdia, aquele dia vai haver justiça, que a misericórdia é para hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então está questionado ao tempo, a misericórdia é para o tempo, hoje, a cada manhã ela se renova, cada manhã ela se renova. Hoje, por exemplo, Deus está tendo misericórdia de nós, em nos ensinar e nos dar chance de melhorarmos. Agora não pense que naquele dia você vai falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Ele fala, não tem misericórdia, hoje é justiça. Hoje o que é bom vai para o céu, o que é mal vai para o fogo. E não tem justificativa. Amém? Amém? Fique de pé.